Estamos recebendo em nossos estúdios o padre Luiz Fernando, coordenador diocesano de pastoral, para falar sobre alguns assuntos, principalmente sobre as missas, após o decreto do governador, como ficam as missas na diocese, Será que teremos um horário adiantado de missa? E, por exemplo, às 8 da noite temos o toque de restrição, As pessoas são proibidas de circular nas cidades do estado de São Paulo até às 5 da manhã. Portanto, acredito que a missa deve acontecer mais cedo. Ele vai explicar para a gente. Mas antes disso, recentemente o senhor esteve aqui conosco, via internet, padre, falando sobre a catequese que iria retornar no início deste mês. Eu queria saber se há alguma mudança em relação a isso por conta das novas medidas restritivas adotadas pelo governo de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui conosco, padre. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, rádio ouvintes. Agradeço a acolhida. Pois o que nós temos aprendido nesse tempo de pandemia, Wesley, é que as coisas elas mudam muito rápido e acabam sendo muito incertas, Então, nós vamos buscando nos adaptar quase que diariamente ao ritmo que a pandemia vai impondo, infelizmente. Em relação à catequese, diria assim, o nosso protocolo já contemplava a possibilidade de um retorno à fase vermelha. O número 15 e 16 do protocolo já vai dizer, se algum município entrar em fase vermelha, no caso agora, como é um decreto estadual, o estado todo entrou em fase vermelha, suspendemos a catequese enquanto o estado ficar em fase vermelha. E retomamos com o mesmíssimo protocolo de segurança depois que voltarmos para a fase laranja, Então nós já precavíamos isso, A outra orientação é trabalhar sempre em consonância com o município, porque se naquele município o prefeito autoriza o retorno das aulas, nós entendemos que também é possível retornar a catequese. Nos municípios em que não está autorizado, nós esperamos que a caminhada das escolas comece para depois começarmos a caminhada da catequese, Então, vamos trabalhando nessa direção, naquilo que toca a catequese. O protocolo já é aquele, que como nós conversamos aquele dia, já é um protocolo que foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, que também está muito similar com o protocolo que as escolas estão seguindo. Contudo, conforme a pandemia ganha disseminação, como nessa fase que nós estamos bem crítica na nossa região, com ocupação de leitos bastante acentuadas e tudo mais, paramos um pouquinho, retornando para a fase alaranjada, cada pároco, cada comunidade vai se reorganizando para retomar. Então eu diria que nós não suspendemos a catequese, ela está adiada enquanto nós estamos em fase vermelha no estado de São Paulo. Uhum. Padre, e sobre as missas, Porque agora, com esse toque de restrição das 8 da noite às 5 horas da manhã, muitas missas aconteciam, nesse horário, terminavam aí 8h30, 9 horas. E agora, como ficam as missas, as celebrações em nossa diocese? Certo. Eu responderia em duas direções, Wesley. Numa primeira, que existem particularidades. O geral é o decreto do governador, O decreto do governador, ele nos contempla duas vezes essa semana. Primeiro porque no decreto do dia 2, ele reconheceu as religiões como serviços essenciais. Isso já estava nos garantido pelo decreto presidencial, o presidente Jair Bolsonaro, no decreto de março de 2020, já reconhecia as igrejas e serviços religiosos como serviços essenciais. E agora o nosso governador João Dória foi nessa mesma direção. Então, sendo o serviço essencial, nós podemos funcionar em fase vermelha. Contudo, acontecem duas particularidades. Uma delas é a restrição de circulação, porque na restrição de circulação, mesmo os serviços essenciais, eles caem naquele período de restrição, E ficam somente alguns serviços essenciais, que são aqueles que o governador escolhe,
No caso, basicamente, são os serviços de saúde e de segurança pública, né? Então, de fato, as nossas celebrações, elas precisam terminar pelo menos até meia hora, 40 minutos antes das 20 horas, para que às 20 horas aquelas pessoas que estavam no culto, né, na missa ou no culto evangélico, no caso do evangélico, já estejam em casa. No decreto anterior de restrição de circulação, tinha 1 hora de tolerância. Nesse atual decreto não existe essa 1 hora de tolerância. Então, de fato, nós temos que nos organizar para que, por exemplo, cidades pequenas como Casa Branca, Vargem Grande e São José, 15, 20 minutos é o que uma pessoa gastaria para se deslocar dentro da cidade e estar em casa. Cidades maiores, como por exemplo Mogi Guaçu, com quase 150 mil moradores, o trânsito, as distâncias são maiores. Então, as paróquias vão ter que se organizar de modo que a celebração termine prevendo um tempo de deslocamento para que os fiéis que estiverem naquela celebração estejam em casa. Então, nossa diocese, por esses dias, ela está preparando um decreto que vai nos orientar nesse sentido. E nesse decreto da diocese, já adianto, né, porque é nosso bispo quem está preparando, mas sou da comissão que prepara junto com ele os textos, estamos prevendo algumas restrições. Por exemplo, mantermos as missas com tempo mais curto, com poucos cantos, com homilia mais breve, para que as pessoas tenham acesso à comunhão eucarística, que é o mais importante no momento, dentro da fase vermelha. E as outras atividades pastorais ficarão suspensas. Cursos de batismo, curso de matrimônio, catequese, grupos de jovens, reuniões de pastoral, terço dos homens, ficam em suspenso, isso durante a fase vermelha estadual. Voltando para a fase laranja, nós voltamos exatamente ao que nós estávamos. As missas com o protocolo e as reuniões com os protocolos, né? Tem uma particularidade, Wesley, por quê? Porque alguns municípios tiveram necessidades específicas. Cito 2 exemplos. Mogi Guaçu, né, o prefeito de Mogi Guaçu precisou decretar lockdown. Então, dentro do processo de lockdown, mesmo a atividade religiosa sendo considerada essencial, as atividades ficam todas paradas por conta do lockdown, né? Outra situação é Águas da Prata. A senhora prefeita lá precisou de um decreto um pouco mais restritivo para os cultos religiosos, porque é um município pequeno, que não tem hospital e que estavam com um número de casos elevados. Então, a diocese também vai dialogando caso a caso com cada prefeitura municipal. A normativa geral é essa: estamos em fase vermelha, celebramos tudo até antes das 20 horas. Essa é a normativa geral. Cada paróquia vai definir um horário para missa. Isso. O que os padres têm feito geralmente é adiantado um pouco os horários. Por exemplo, o padre que tem missa 19h30, celebra 18h30 ou 19 horas, em geral, tem adiado um pouquinho o horário, né? Para dar tempo das pessoas irem à missa e retornarem com segurança para casa. Tá. Outro assunto também, né, que acabou aí relacionado ao Covid, que acabou sendo divulgado aí nesta semana pela diocese, né, em relação à saúde do bispo emérito Dom Davi Dias Pimentel, que testou positivo para Covid, né? Como é que ele tá, padre? Certo. Dom Davi Dias Pimentel, ele testou positivo para Covid, né? Estava com alguns sintomas leves, parecidos com uma gripe, e por precaução foi levado ao médico, foi feito um teste de sorologia que deu positivo. Um dos enfermeiros que trabalham como cuidador dele também testou positivo, né? Então, Dom Davi agora está... Ele reside na mesma casa que Dom Vilar, né, na residência episcopal. Contudo, por precaução, Dom Davi está usando uma ala da casa, Dom Vilar a outra. Eles estão sem contato esse dia, justamente para que Dom Vilar não corresse o risco também de se infectar. E Dom Davi está sendo bem cuidado. Até o momento, os sintomas ainda são leves, está medicado. Tem 2 enfermeiros que são acompanhadores dele, estão na casa cuidando dele. Esses não estão infectados. O que está infectado se afastou também para cuidar da própria saúde. Então, são sintomas, digamos assim, leves, moderados, que é possível de ser tratado em casa, né? Então,
infelizmente, né, aconteceu, né, nos preocupa um pouco, porque Dom Davi é diabético, tem a idade, né. Já completando esse mês 80 anos, 80 anos, né, e já tem uma certa dificuldade de locomoção por conta do AVC, né. Contudo, no atual conjuntura, ainda os sintomas que eles têm são moderados e são possíveis de ser cuidados em casa, né? Pedimos a todos as orações, né, por Dom Davi, com certeza, né, para que a recuperação dele seja rápida e breve e não tenha tantos danos, né? Com certeza, padre. Muito obrigado pelas explicações aqui, né? A gente espera que essa situação passe o mais rápido possível, né, padre? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a acolhida, Wesley. Abraço a todos que acompanham a nossa Rádio Difusora de Casa Branca e torcemos e oramos juntos para que esse tempo difícil que nós estamos vivendo passe o mais rápido possível com a ajuda de Deus.